Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até que os últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso, seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas, que inclusive o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como por exemplo um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo você vai conhecer a verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome Gedidias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Mas considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres, e isso obviamente resultou em muitos problemas entre suas esposas e seus filhos, que protagonizaram as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio e poder. Inclusive, o próprio Salomão aparece na história bíblica num contexto de grande tensão na família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e debilitado. Antes disso, Absalão, que era meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, se autoproclamando rei sobre Israel. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de seu pai, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Então, quando souberam do plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, os sacerdotes Zadok e outros aliados trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei de Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha mais do que 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo. Os estudiosos discutem se seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 961 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Assim, ele tratou de ordenar as mortes de Adonias e Joabe, o banimento de Abiatar, e passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, cada um possuindo um oficial comissionado pelo rei.
Esses distritos tinham a responsabilidade de prover sustento para a corte durante o ano, sendo cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos diários era bastante onerosa. Conforme o registro do primeiro livro de Reis, capítulo 4, incluía 9.000 quilos de farinha, entre farinha nobre e farinha comum, 30 bois, entre cevados e criados em pasto comum, 100 ovelhas e carneiros, além de cervos, gazelas, corças e aves bem tratadas, que serviam como iguarias de mesa. Muitas pessoas pensam que essa quantidade é fantasiosa, porém esquecem que esses alimentos eram destinados a toda a corte de Israel, incluindo funcionários, oficiais e a família estendida do rei. Muitos estudiosos acreditam que essa quantidade alimentava mais de 12.000 pessoas todos os dias. De todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo em Jerusalém foi a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão recorreu ao trabalho forçado, especialmente de povos cananeus subjugados por Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos. Então, ele recrutou israelitas para essa tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. A construção do templo levou aproximadamente 7 anos para ser concluída. Localizado no Monte Moriá, em Jerusalém, o templo foi ricamente adornado com ouro, prata e cedros trazidos do Líbano. O edifício possuía um pátio externo, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, onde foi colocada a Arca da Aliança. Quando a obra foi finalizada, Salomão realizou uma grandiosa cerimônia de dedicação, oferecendo milhares de sacrifícios e pronunciando uma oração pedindo a presença contínua de Deus sobre Israel. Segundo o relato bíblico, a glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem, confirmando a aceitação divina daquela casa de adoração. Entre as características mais marcantes do reinado de Salomão, sua sabedoria se destaca como um de seus maiores legados. Antes de assumir plenamente o governo, Salomão teve um sonho no qual Deus lhe ofereceu a oportunidade de pedir qualquer coisa. Em vez de riquezas ou poder, o jovem rei pediu sabedoria para governar com justiça. Esse pedido agradou tanto ao Senhor que, além de conceder-lhe sabedoria, Deus também lhe deu riquezas e prestígio, tornando-o o monarca mais admirado de sua época. Um dos episódios mais famosos que evidenciam a sabedoria de Salomão é o julgamento de 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Para resolver a questão, Salomão ordenou que a criança fosse dividida ao meio, para que cada mulher recebesse uma parte. Diante disso, a verdadeira mãe imediatamente renunciou ao bebê para que ele fosse salvo, revelando sua identidade. Essa demonstração de discernimento impressionou toda a nação e consolidou a fama do rei como um juiz justo e sábio. Além de suas decisões judiciais, Salomão também foi um prolífico escritor e compositor. A ele são atribuídos diversos provérbios e cânticos, incluindo os livros bíblicos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Suas reflexões abordam desde princípios de vida cotidiana até questões profundas sobre a efemeridade da existência e a busca pelo sentido da vida. O reino de Salomão experimentou um período de grande prosperidade econômica. Ele fortaleceu as rotas comerciais, negociando com reinos vizinhos, como o Egito, Tiro e Sabá. A visita da rainha de Sabá, registrada na Bíblia, é um exemplo de como a fama do rei ultrapassou as fronteiras de Israel. A rainha ficou impressionada com sua sabedoria e riqueza, trazendo-lhe presentes valiosos, como ouro, especiarias e pedras preciosas.
Para consolidar seu poder, Salomão também firmou inúmeras alianças políticas por meio de casamentos. Ele tomou para si muitas esposas estrangeiras, o que acabou sendo um de seus maiores erros. A Bíblia relata que o rei teve cerca de 700 esposas e 300 concubinas, muitas das quais eram de nações pagãs. Com o tempo, essas mulheres influenciaram Salomão a permitir a idolatria em Israel, o que desagradou profundamente a Deus. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão afastou-se do Senhor e passou a tolerar cultos a deuses estrangeiros, construindo altares para divindades como Astarote, Moloque e Quemos. Como consequência, Deus anunciou que, após sua morte, o reino seria dividido. Embora Salomão tenha se arrependido e reconhecido sua vaidade, como expresso no livro de Eclesiastes, a sentença divina já havia sido decretada. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas governou com dureza, provocando uma revolta entre as tribos do norte. Esse conflito resultou na divisão do reino em duas nações: o reino de Judá, governado por Roboão, e o reino de Israel, liderado por Jeroboão. Salomão deixou um impacto duradouro na história de Israel. Seu reinado foi um dos períodos mais prósperos do povo hebreu, e suas obras, como o Templo de Jerusalém, marcaram a identidade religiosa e cultural da nação. Seus escritos continuam sendo fonte de inspiração e ensinamento até os dias de hoje, abordando temas como sabedoria, justiça e o verdadeiro propósito da vida. No entanto, sua trajetória também serve como um alerta sobre os perigos da autossuficiência e do afastamento de Deus. Apesar de toda a sua sabedoria, riqueza e poder, Salomão viu seu reino ruir por não manter sua fidelidade ao Senhor. Sua história nos ensina que, acima de qualquer conquista material, a obediência a Deus e a busca pela verdadeira sabedoria são os pilares que sustentam uma vida próspera e significativa. Mesmo após sua morte, a figura de Salomão continuou sendo reverenciada tanto na tradição judaica quanto na cristã. No judaísmo, ele é lembrado como o rei que construiu o primeiro e mais sagrado templo de Israel, um marco central na adoração a Deus. Seu nome se tornou sinônimo de sabedoria, e muitos de seus ensinamentos foram incorporados às práticas religiosas e morais do povo judeu. No cristianismo, Jesus mencionou Salomão em algumas ocasiões, especialmente ao destacar a efemeridade das riquezas e o valor da busca pelo reino de Deus. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus afirmou: "Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes", referindo-se à simplicidade e beleza da criação divina. Além disso, o próprio Cristo se apresentou como superior a Salomão, enfatizando que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não apenas da inteligência humana. Além dos relatos bíblicos, diversas tradições místicas associam Salomão a práticas esotéricas. Em escritos apócrifos e na literatura rabínica, há narrativas que o descrevem como possuidor de um anel mágico que lhe permitia controlar espíritos e demônios. Esse suposto poder teria sido usado para construir o Templo de Jerusalém e realizar feitos sobrenaturais. Essas histórias influenciaram fortemente o misticismo medieval e deram origem a diversos textos conhecidos como Chaves de Salomão, que foram utilizados em rituais alquímicos e ocultistas ao longo dos séculos. No entanto, essas lendas não possuem base bíblica e devem ser interpretadas com cautela. A história de Salomão é uma das mais complexas e fascinantes da Bíblia. Ele começou seu reinado como um jovem humilde, que buscava sabedoria acima de tudo, e terminou seus dias como um rei que, apesar de todo o conhecimento e riqueza, afastou-se de Deus e viu as consequências de seus erros recaírem sobre seu povo.
Seu legado nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, os perigos da autossuficiência e a efemeridade das riquezas e do poder. Sua vida reforça a verdade central de que a verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na reverência ao Senhor e na prática da justiça. Se sua história nos deixa uma lição final, é a de que o sucesso sem fidelidade a Deus pode se transformar em ruína. Mas aqueles que permanecem firmes na fé encontram um propósito que supera qualquer tesouro terreno. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda muito. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Até mais.